Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a presença ilustre e mais do que solicitada, né? Então, cumprindo promessas, estou aqui com Gabriel Biasi. Eu não tenho certeza se eu pronunciei certo, provavelmente não. Vamos descobrir que é tipo das ilhas da Escócia. Não sei nem se tem ilhas na Escócia, mas eu vou deixá-lo se apresentar sem mais delongas. Gabriel, por favor. Bom, pessoal, eu sou o Gabriel de Biasi, é S com som de Z mesmo, João. Tá bom. Então, é assim que a gente fala, S com som de Z. Eu sou SRE, eu já trabalho há mais de 6 anos já nessa área específica. Então, eu já sou formado, tenho mestrado também em computação. E eu tô animado com essa conversa, cara. Isso é muito legal. Legal. Olha, eu quero aproveitar e deixar aqui, aproveitar dessa disputa presidencial, que assim que eu for eleito presidente, eu já vou deixar aqui gravado, que eu vou eliminar todos. C cedilha é o primeiro a morrer, tá? S com som de Z é só escrever Z e tá resolvido. 2 S já rodaram junto com C cedilha, tá? Pare de complicar, pessoal, tá bom? E você que tá ouvindo e tipo, não, porque a língua portuguesa sai. Tá? Não é. Eu vou... Não, o meu nome, João, meu nome não é Gabriel de Biasi, eu tenho que falar, meu nome é Gabriel de Biasi, é B-I-A-S-I. Esse é meu nome inteiro, sabe? Eu tenho que... essa parte soletrada tá no final do meu nome. Entendeu? Ah, sim. Ó, então, tem uma mina que ela trabalha aqui com a gente na Get Up, e o nome dela é Mariana, mas o nome dela de verdade é Mariana com 2 N's. Isso, exato, é a mesma coisa. Exatamente. Um abraço, Mari. É isso. Putz, nossos pais criando problemas pra nós, pra vida toda. Exato, cara. Cara, bom, a gente bateu um papo prévio aqui, pessoal, e temos muitos assuntos pra falar aqui, hein? Eu tava ansioso, a gente tava ansioso pra poder gravar com vocês nesse momento. Então, vamos começar com educação. A pauta é educação. Vamos lá. Parece quase um debate. Pô, educação. Eu já gravei uma vez, tá uns episódios pra trás, eu não me lembro o número agora, mas eu gravei com um professor universitário, eu esqueci o nome dele, me desculpa, professor, justamente sobre isso, sobre fazer faculdade ou não, DevOps Engineer tem que ter CREA. É lógico. Então, vamos entrar nessa seara, na seara da treta. O que você acha? Como é a sua formação? Como isso funcionou pra você, assim, na sua história? Vamos lá. Então, João, primeiro, quando eu escolhi fazer computação, a minha ideia era ser professor para sempre, sabe? Eu queria fazer ciência da computação porque eu queria ser professor universitário minha vida inteira. Praticamente era o meu sonho de vida, né? Fiz isso, estudei computação, eu fiz mestrado direto, sabe? Eu fiz o máximo possível para fazer tudo mais rápido. E consegui, né, cara? Comecei a dar aula e foi ladeira abaixo no sentido de animação, sabe? E, cara, sabe por quê? Eu tava dando o mesmo conteúdo que eu tinha aprendido há 7 anos atrás. Uhum. Sabe? Exatamente o mesmo conteúdo. Eu pensei, cara, eu vou criar um novo Gabriel para daqui 7 anos ele me ensinar de novo esse mesmo conteúdo atrasado. Cara, essa é a minha maior treta. Essa é a minha maior treta com faculdade. Então, é importante a faculdade no sentido de fazer a ciência, fazer os novos protocolos. Se o cara quer fazer o novo Wi-Fi 7, cara, faz ciência da computação, sabe? Sim. Vai fazer faculdade, estudar sobre isso. Mas ali eu percebi que as pessoas que estavam ali no curso, elas não queriam esse foco para a vida delas. Elas queriam trabalhar, queriam focar em ser pessoas desenvolvedoras mesmo, ou trabalhar com outra coisa, ser engenheiro de software. Aí eu percebi que eu não estava resolvendo o problema delas. Elas não queriam, eu não estava ensinando para elas o que elas precisavam. Uhum. Então ali eu já comecei a desanimar com isso e eu comecei a trabalhar em paralelo. Daí eu deixei de ser apenas professor e comecei a trabalhar com back-end. Comecei como desenvolvedor back-end. E ali eu percebi que conheci várias pessoas fantásticas que não tinham faculdade. E eram fodásticas, assim, tinham muito conhecimento. Ali eu vi outro lado da moeda. Ou seja, ali eu aprendi, fui colocado no meu lugar que não é porque eu tinha formação que eu tinha mais conhecimento que outra pessoa. Então ali eu já vi que a experiência também valia a pena. Sim. E a gente vai começando a conhecer outras opções também agora, né, Ju? Na minha história, isso também é engraçado, porque eu encontrei com diversas pessoas, pra quem nunca ouviu outros Cubicasts, né? Eu sou, além de desinformado, eu também não sou formado, né? E na minha história eu encontrei com diversas pessoas e várias delas
tem esse mesmo relato, né? Que ela se formou logo de início, né? Que já era o sonho dela, que ela, tipo, computador desde criança, desmontava as coisas, pá, então já era esse caminho. E aí fez faculdade e se formou, e aí foi trampar numa empresa, cara, normal, igual todo mundo, né? Vai ou ser suporte, ou desenvolvedor júnior, qualquer coisa assim, e aí você vai trampar do lado de uma pessoa que não tem nenhum projeto de diploma, mas a pessoa é tipo um guru naquilo. E é meio frustrante, né? Tipo, poxa, quantas pessoas já escutei, dediquei 5, 6 anos da minha vida para aprender um negócio que quando eu saí da faculdade eu descobri que já estava deprecado. Exato. Completamente, assim, ninguém mais usa esse método, ninguém mais usa nada disso. Sim, e tem essa questão agora, né, de... Hoje você tem várias opções, né? Tem os bootcamps de curta duração, né? O pessoal pode fazer esses bootcamps de 6 meses ou 3 meses. E isso eu acho muito comum na nossa área de SRE DevOps, de ter bastante curso que é... Por exemplo, eles focam muito em aprender uma cloud, aprender a fazer uma esteira e subir um WordPress ou alguma coisa nesse sentido, né? Tem bastante bootcamp disso. Tem escola de formação que é um pouquinho mais longa, de 1 ano aí, por exemplo, e a faculdade, né? Os 3 são ótimas opções, daí depende muito da pessoa, né? Né, João? Porque assim, como você comentou, tem pessoa que é guru e ela sabe aprender muito bem sozinha. Às vezes ela sozinha ela vai conseguir aprender, mas tem pessoa que não tem o foco de aprender sozinha. E, às vezes faz sentido ela entrar nesses bootcamps ou escola de formação, né? Sim. Eu gosto do formato do bootcamp, né? Eu não gosto da promessa. As promessas vazias a promessa é foda, né? Salário. Eu vou deixar as promessas de fora. Mas eu gosto da proposta do bootcamp na nossa área, principalmente, porque na nossa área você precisa saber um monte de ferramenta, né? Então, um monte de coisa separada, mas você precisa saber como isso tudo funciona junto. Não adianta, não, mas eu sei usar a AWS. Tá, mas no que você sabe usar? Não, eu conheço, já estudei, né? Não adianta. Na prática, no dia a dia, isso não funciona. Você precisa, beleza, eu sei usar a AWS e nada mais. Provavelmente, a AWS não é o melhor exemplo, mas tipo, eu sei usar essa ferramenta e não consigo conectar com as outras coisas. Eu acho que o grande lance do DevOps é isso, né? Você conectar com diversas coisas, né? Você tem que entender sobre CI/CD, tem que entender sobre infraestrutura, rede e etc. Assim. E quando a gente vai falando o nome das ferramentas, parece que a gente tá xingando alguém, né? É muita ferramenta. É muita. Então, se você falar, a gente não faz mais monitoria, agora a gente faz observabilidade. Né? E agora, a gente olhando sobre isso, né? Tem várias ferramentas essas que a gente tem que descobrir, analisar, por exemplo, vai ver, por exemplo, Prometheus e Grafana, ou vai utilizar o Datadog para log. Então, você tem que começar a ter bastante referência sobre isso. Sim. Então, é um cardápio de ferramentas que a gente tem que aprender, né? Sim. E a gente não é obrigado a aprender tudo também, né? Então, a gente tem que colocar também os pés no chão e a gente não tem que ser pessoa certificada em tudo isso, né? Pelo menos saber como funciona e como ligar, né? Sim. O Prometheus é um exemplo para mim. Eu não sei fazer aquelas carries perfeitas do Prometheus, mas eu sei fazer as carries simples ali e é o suficiente para meus dashboards, sabe? Pode crer. Eu acho que até mesmo quem defende, né, que tipo, não, mas você tem que saber os conceitos e a ferramenta indifere. Mais ou menos. Eu concordo que tem que saber o conceito, porque para todas as ferramentas, por exemplo, observabilidade. Para todas as ferramentas, o conceito é o mesmo. Os 4 Golden Signs. Cara, é a mesma coisa em qualquer lugar. Tem que saber o conceito, mas não saber nenhuma ferramenta, né, e saber só conceito, você não chega muito longe, né? Tem que conhecer, talvez eu sou do partido de que você deve conhecer uma. Colocar a mão na massa, pelo menos em uma, né? É isso, e depois adaptar para uma outra, né? Porque é igual nuvem. Beleza, eu sei de AWS. Tudo bem. Adaptar essas coisas de um para o outro, né? Para o Azure, cara, é entender qual o nome que o Azure deu para essas coisas e se eles tomaram alguma decisão diferente ali, né? De tipo, a gente separa esses componentes de um jeito diferente. Mas tudo bem. Ou tem permissão diferente, né? Também para isso. Mas você já conhece, você já sabe fazer de um jeito, então você só está adaptando ali para o outro, né? Sim. Eu tenho um exemplo legal que eu trabalhava com a Azure, né? Antes e fui para a AWS.
E eu tava procurando por DNS, o serviço de DNS da AWS. Falei, caramba, cadê? DNS, eu tava pesquisando por DNS e não achava. Não chega a lugar nenhum. Aí eu vi Rota 53, né? Daí eu falei, cara, 53, porta do DNS, né? Aí sim, aí caiu minha ficha na hora, né? Falei, cara, não acredito que eles mudaram esse nome assim. E foi essas pequenas descobertas, sabe? Quando eu comecei a estudar a AWS, foi engraçado. Que a AWS coloca o nome, muda tudo, né? É bem difícil. Acho que quase todo serviço tem um nome diferente. Mas é assim, foi o que você acabou de comentar. Se ela fica pensando que, beleza, eu entendo de banco de dados, mas você nunca tocou no banco de dados da AWS, na Azure, na GCP, também é difícil você falar que tem experiência disso, né? Você tem que pelo menos colocar a mão na massa em um deles, né, para saber como que cada um deles trabalha. Exato. Concordo. E acho que, no final das contas, tem ferramenta melhor para uma coisa, ou talvez melhor é muito vago, né? O que se encaixa para aquela necessidade, para aquela demanda naquele momento, que hoje todo mundo usa Kubernetes, cara, mas até pouco tempo atrás, cloud era tudo que existia, né? Tipo, vou para a nuvem e vou all in, né? Então, acho que a gente tem essa evolução, a gente tem essas adaptações, tem que conhecer alguma coisa assim e... entender o básico também, né? Ter esse pensamento que, assim, eu não vou, por exemplo, vou começar a estudar containers, eu vou subir um cluster Kubernetes da minha máquina para estudar containers. Não, vai com calma, né? Entende ali, instala o Docker, faz umas imagens mais específicas e tal. Sim, pode crer. Porque senão você vai começar a ter problema de security group e você não vai saber configurar o CRD correto, sabe? Porque você não sabe dividir rede ali, sabe? Então eu fico pensando que tem essas discrepâncias. Tem pessoas que conhecem bastante, muito alto nível, mas não deu um passo para trás ainda de saber o básico. Pode crer. Eu bati esse papo com o Matheus Prado, né? Sobre conhecer a base, né? De ter uma boa base, né? Porque... eu não estou dizendo, e eu já conheci diversas pessoas que, a máscara tal tem quantos IPs? Você podia falar qualquer uma. Né? Barra tal, tem X IPs. Pô, cara, eu também não, mas esse conhecimento não te leva a lugar nenhum. É só abrir o IP Calc e ele me mostra exatamente a mesma coisa. Agora, saber quantos IPs você vai precisar, planejar, né, sentar com a galera, fazer um capacity planning, né, bem feitinho e etc. Isso sim vai te levar a algum lugar. E ajuda muito no troubleshooting depois, né, João? Porque assim, às vezes a pessoa não entende o retorno do erro, né? Não entende, por exemplo, que o refused é porque não tá conseguindo alcançar. E às vezes entende que é problema do servidor. Enfim, eu acho que já aconteceu bastante desse problema comigo. Por exemplo, esse é um exemplo real. Tinha um servidor que só tava a 443 aberto. Só ela, não tava 80. E tinha uma pessoa batendo na 80, tomando refused, porque tava fechado. E ela falando que o site estava offline. Eu falei, não, especifica lá o S lá, porque ela tava usando o curl, né, o seu URL. Colocou o HTTPS, funcionou. Ou seja, às vezes a pessoa não teve essa base de, nossa, será que tô usando a 80 ou 443, né? Tem esse tipo de dúvida, né? Pode crer. Você acha, talvez tentando ligar isso aqui agora, lá com o início que a gente estava falando sobre estudos, você acha que talvez isso é um produto, esses profissionais de hoje, são um produto do Medium, YouTube e talvez até o Udemy, que tem uns... É quase como se fosse o TikTok do conhecimento, né? Que é tipo... Nossa, é verdade. Boa comparação. Acabei de inventar. Não roubem minha ideia. Patenteada, velho. Exatamente. O TikTok do conhecimento, porque você vai lá, abre um how-to, tipo, como fazer isso na AWS. E aí com certeza tem um indiano te explicando como faz isso lá no YouTube. Sim, vai explicar, vai mostrar funcionando. E acaba o vídeo. E aí, daqui 2 dias vai dar problema no teu banco. O que você vai fazer? Exatamente isso. Porque, tipo, como subir exemplo bobo, né? Como subir um WordPress lá na AWS. Sucesso. 4 cliques e o seu WordPress está lá no ar, tá? Assim que derrubarem, assim que pegarem um plugin que você colocou lá zoado, ou assim que você tentar editar uma funçãozinha lá no PHP e você cagar seu WordPress inteiro, ou, sei lá, você não está fazendo backup do seu banco, coisas que a gente está falando de infraestrutura e eu estou falando de coisas básicas, mas que se a pessoa, ela só pegou aquilo como subir, como colocar no ar, ela não pensou nessas outras coisas.
Ela não pensou que, tipo, vão derrubar as suas coisas, vão tirar suas coisas do ar. Uhum. Não, isso é comum com Kubernetes também é a mesma coisa, né? Então é muito fácil você subir um Kubernetes hoje, desse ser gerenciado com Rancher também, Uhum. é bem fácil de subir. Aí você vai começar a colocar proteção ali. Agora eu não quero que de um registro específico. Aí, cara, aí você vai ter que ter outra experiência que você não tinha antes, né? Agora eu quero fechar para um usuário específico. Daí a pessoa não sabe, não tem experiência com TLS. Aham. Sabe? Ela simplesmente pegou o usuário padrão ali na hora da criação do cluster e usa isso para sempre. Imagina o perigo disso. Aham, aham. Pode crer, pode crer. Eu acho que a gente está num momento que é muito legal, como sociedade, assim, né, de que o conhecimento é livre. Eu acho isso maravilhoso, mesmo, porque, tipo, cara, eu sei, né, que livre talvez ainda não tanto, né, não é 100% livre, né, não é todo mundo que tem acesso suficiente e pode isso, mas o conhecimento ele está muito mais livre, né? Então você consegue chegar ao conhecimento com mais facilidade. E eu não sou contra isso, eu adoro que tenha de tudo no YouTube, Não, no eu Medium, também. em todo canto. Mas acho que que esse alerta tem que ficar, né? Tipo, putz, não para ali, né? Ou não lê de uma fonte só, né? Eu me lembro dos professores no colégio que, tipo, putz, na minha época, como eu sou velho, né, a gente tinha que fazer numa folha ao maço. Cara, até hoje eu odeio Eu esse peguei essa época também. demônio de folha ao maço. Professora de português que fazia eu passar limpo, eu te odeio até hoje. Porque, mas só que tipo, busca de mais uma fonte, né? Lê na Larousse, que você tinha na sua casa, ou na Barça, que tinha lá na biblioteca do colégio, né? Sei lá. Mas, tipo, acha de mais uma fonte. É a mesma coisa hoje em dia, né? Tipo, pô, viu um vídeo no YouTube? Pô, vê pelo menos um segundo. O vídeo, a pessoa, acho que a pessoa tem que ser humilde ao ponto de o vídeo tá ali para acender a tua curiosidade nesse produto, nessa área, e agora é papel de você ir atrás disso para saber mais a princípio, né? Então não adianta você ver um vídeo ali de 10 minutos ali e pronto, já sou especialista naquilo, sabe? Sim, já põe no LinkedIn. Já põe no LinkedIn. Exato, já põe lá no LinkedIn. Tem coisa de Docker que eu descobri ainda esses dias. Tem coisa de Kubernetes que eu descobri esses dias, que eu coloquei no Twitter, e eu já tenho CKS. Eu descobri uma coisa besta do Kubernetes que eu não sabia, lá do Secret. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa. A gente tem que ser humilde pra isso, né? Com certeza. Porque toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu descubro mais um detalhe. Eu tô escrevendo e pra você que nunca escreveu alguma coisa, tipo, cara, você vai ter 1000 abas abertas, né? Você tá escrevendo em uma e tem outras 50. Seu Chrome tá descarregando seu computador. A memória já tá chorando ali. Exatamente. E aí, cara, você descobre algum detalhe. Não pode ser. Eu já mexo em Kubernetes há 10 anos. E como isso? Como eu não sabia disso? É muito da hora. Mas Isso é é umas muito legal. surpresas boas, né? Mostra que a gente tá aprendendo ainda, né, cara? E eu acho isso muito legal. Sim, com certeza. Com certeza. Mas como, então, não como uma recomendação, né? Mas como tentar ou uma alternativa que esteja entre, né? Porque eu acho que faculdade é um lance muito grande, né? E eu acho que é uma decisão muito importante que a pessoa tem que tomar. Puta, você vai meter 5 anos da sua cabeça lá dentro, né? E da sua carteira, provavelmente. E não é uma decisão, eu digo, unitária na vida. Igual, se eu não me engano, o Léo dá uma cena que ele tá fazendo agora, né, também. Eu vi lá Pode no fazer Twitter. mais tarde. Sabe? Não tem problema, faz depois se faz sentido pra ti, se você tem esse interesse. Às vezes, agora não é o momento correto, mas pode ser uma opção válida pro futuro, né? Sim. Mas, então, já que você é desse meio, ou vem desse meio mais acadêmico, teria uma opção intermediária aí entre YouTube, entre o TikTok do conhecimento e a Barça, que é a faculdade aqui, né? A gente tem alguma coisa aqui no meio, assim, mas talvez é isso. Acho uma coisa aqui no meio, assim. Eu acho que é assistir esses vídeos mesmo e colocar a mão na massa depois. O que não adianta nada a gente ver o vídeo, por exemplo, subindo um keyclock, e você não ir depois sentar e subir o keyclock para ver depois e sentir, né? Às vezes você viu o vídeo e você já acha que você já sabe o que vai acontecer, acha que o seu exemplo vai ser exatamente o exemplo da pessoa do vídeo, né? E colocar isso na prática, né? Fazer o máximo de teste possível e tentar, ou coloca isso no GitHub também, né? Assim, esses foram os passos que eu fiz,
que meio que você está fazendo esse processo e tentar focar talvez em tirar certificações mesmo, porque é mais um desafio, né? Assim, não é que é um requisito. Por exemplo, eu entrei num emprego hoje para trabalhar com a AWS e eu não tinha nenhuma certificação de AWS. Sabe? Então, não era um requisito, mas é mais um desafio pessoal, né? Mostrar que, assim, que eu tô entendendo do que eu quero trabalhar, eu quero focar nisso, né? Por exemplo, acho que aquele roadmap.sh é muito bom, cara. Não sei se você já viu essa página. De DevOps, eu acho ele muito legal porque você vai vendo o caminho correto de aprender o básico do Linux, aprender o básico, uma linguagem de programação para você fazer automação, que é a coisa mais importante da nossa área, você automatizar tudo, né? Então, eu acho que se a pessoa segue aquele caminho ali, a pessoa está no caminho certo, independente se ela vai fazer bootcamp ou faculdade. Legal. É verdade, legal. Mas você acha, então, ainda conectado a isso, né, nosso mundo DevOps, SRE, certificações, estudo, que parece que as empresas grandes ainda exigem isso, né? Elas ainda pedem aí, bacharelado em ciência da computação, pelo menos, whatever. Mas, por outro lado, a gente tem as startups que muitas vezes nem pedem isso, né? Ela quer ver o seu Git verdinho, ela quer ver que é o portfólio do DevOps aí, é o Git, né? É um LinkedIn, ou experiências passadas, pareceu algo mediúnico aqui agora, experiências passadas, mas não é exatamente da experiência, pessoal. Mas o que você acha sobre isso? Porque nas startups parece que quando você vai para uma empresa um pouco maior, você aperta botões, né? Você tem a sua função bem delimitada e, cara, só faz isso. Você é colocado numa caixinha e você não sai dessa caixinha, né? Isso, não mexa no queijo de mais ninguém, né? E sucesso. Mas na startup, não. Na startup, você faz café e sobe um Kubernetes no mesmo dia. Severino da Infra, eu chamo. Eu sou o Severino da Infra. Cara, é super engraçado isso, porque eu estive exatamente nesses dois cenários, tá? No emprego onde eu estava anteriormente, a gente era consultoria de um e-commerce gigante, só que a gente era consultoria do DevOps, a gente foi contratado para isso. Então a gente começou a adaptar a esteira. E agora você imagina a gente mexer na esteira de um e-commerce. É uma esteira da empresa inteira. Então todo mundo quer alguma coisa para eles. Não, o time de mobile quer fazer uma coisa diferente porque eles querem testar o Android, o iOS deles. O time de marketing, eles querem a esteira o mais rápido possível porque tem uma peça de marketing para entrar. Vai sair. Exato, e a gente tem que tratar isso. Então ali eu percebi o quanto que a gente tem que até gerenciar atritos entre as pessoas devs ali e o pessoal de infra. E ali eu vi a diferença. A gente era DevOps, só que tinha o pessoal de infra que cuidava do Kubernetes, mantinha ele em pé, e tinha o pessoal de dev que fazia o código, e a gente era aquele time no meio, que codava mesmo, e a gente é aquele time que afastava a briga, sabe? Dos dois ali. Isso. Esse é o DevOps. Por favor, não briga com eles. Esse é o DevOps. A gente não une os dois times, a gente garante que eles não tretem. Exato. Esse é o DevOps, de verdade. E, cara, e como era empresa grande, depende muito da empresa também e também do contexto dela, que ela controla muito o processo do CI/CD. Então, você não vai fazer deploy na sexta, você não vai fazer deploy meio-dia, você tem que fazer deploy de madrugada, sabe? Então ali a gente tinha que seguir todas essas regras e automação para isso. A gente não podia fazer isso na mão, que imagina cuidar disso na mão. Sim, sem chance. Daí, saindo desse contexto, indo para uma startup, e vi que era, se você não fizer, vai ser terra de ninguém. Cada um vai fazer do seu jeito, né? Daí eu fui, entre aspas, o chato ali, mas que comecei a colocar pelo menos um padrão, né? Vamos pelo menos todo mundo fazer algo parecido. E que nem você comentou ali, né? A gente não precisa ser perfeito, mas pelo menos não ser aquela terra de ninguém que todo mundo faz de um jeito. Não, todo mundo faz de um jeito diferente. Né? Verdade. Então eu tinha comentado ali, quando eu entrei, cada um tinha o seu deploy no Heroku, por exemplo. Ninguém tinha contexto dos outros times. Cada time tinha o seu deploy ali no Heroku e pronto. Caiu um ali, paciência, sabe? O pessoal, um time não tinha nem condição de ajudar o outro. E tinha também front-end totalmente separado. E até comentei que, cara, teve um projeto que, sem querer, colocaram uma variável de ambiente errada e teve 40 minutos de downtime, cara. Porque tinha que esperar o build. A variável de ambiente
Para poder entrar, tinha que buildar a aplicação de novo. Daí você já pensa a estrutura da aplicação, né? Buildar a aplicação por causa de uma variável de ambiente. Eu falei, não, vamos arrumar essas dores, né? Então, teve esse trabalho, ir para a AWS, né? A gente tomou a decisão do Kubernetes, né? Então a gente alinhou com o Kubernetes e felizmente já está a casa organizada, mas entra outro ponto agora, João, que é o quê? A grana, né? A grana, então, que grana em startup, você tem 2 tipos de startup, né? A que rasga dinheiro e a que não tem nenhum, né? A startup que tipo, não, como eu posso fazer isso de graça, né? E quer fazer tudo de graça, quer ter o planeta for free. Sim. E cobrar pelo aplicativo dela. E a startup que rasga dinheiro, né? Que você vê contas na AWS aí, na nuvem, que seja, gigantescas, que eu não sei como tem um cartão que tem esse limite todo. Aquele cartão Black Master. Então, cara, isso, novamente, dentro do contexto de startup, você comentou que tem esses 2 tipos, né? Da que gasta muito dinheiro, e tem também uma coisa que eu não tinha visto muito no passado, que hoje eu vejo, né? Que é as clouds também vindo procurar startup. Por quê? Se você pensa o seguinte, se uma cloud, uma AWS, uma Azure da vida, o Google Cloud, ela conquista uma startup, é muito difícil essa startup sair dali, dessa cloud para ir para outra cloud. Então, tem a questão dos créditos, né? Então, é muito comum startup, quando está fazendo série de financiamento, conseguir crédito com alguma cloud, porque a cloud quer abraçar essa startup para ela, para a conta ficar na dela, né? Para poder o cartão ficar ali nessa cloud. Então, tem essas questões de créditos que pode, pelo menos, aliviar um pouquinho o financeiro da startup, né? Mas que nem você comentou, imagina, as startups hoje, principalmente no Brasil, que depende ali de financiamento, e no último ano ali, eu acho que ninguém quer fazer financiamento em startup, sabe? Principalmente nesse último ano. Então, ou o pessoal faz layoff, que é o que está acontecendo, né? Porque ou tem que fazer o engasgamento ali das contas, né? Mas que eu acho que em startup o cenário é complexo, assim, né? Porque você tem que pesar duas coisas bem que parece que são contrárias, né? Que é o time to market, né? Que o cara tem que correr, tem que lançar isso agora e, cara, senão o outro vai lançar primeiro. Sempre tem um concorrente. E fazer direito. Que para nós, fazer direito, inclusive, é gastar menos, né? Mas que precisa de tempo, que precisa de um certo investimento nisso. Cuidar né? da segurança disso. Exatamente. Tipo, segurança é a primeira coisa a ser preterida. Né? Tipo, não, pessoal, precisa lançar agora, a gente vê isso depois. Como assim ver depois? Ver depois esses CPF que vão vazar aqui, não vai dar depois, tá? Essas rotas aqui de pegar dado que não está protegida, sabe? Sei lá, uma rota, o barra CPF, qualquer um pode bater, assim, sabe? É bem comum de escapar isso, sabe? Querendo ou não, né? Você pensa assim, quando a gente tem esse tipo de pressão de que a gente tem que lançar, como você comentou, segurança é uma das primeiras coisas que o pessoal começa a ignorar. Aí começa a ignorar também performance, né? Porque às vezes está tão rápido que o time não tem nem observabilidade do que está acontecendo, né? Se tem os P50 ou o P90, o P99 da aplicação, não. Tá respondendo 200 ali, tá bom, já tá up, sabe? A aplicação tá em pé. Então, é uma coisa assim que o pessoal começa a despreocupar, até que começa a dar os primeiros erros, ou começa a trabalhar pelo tá funcionando ou não. O que eu quero dizer com isso? O pessoal começa a ignorar os erros de 500, por exemplo. Tá dando só uns 200 erros 500 só por hora, sabe? Quando cair mesmo, a gente se preocupa, sabe? E começa a tratar como normal, né? Tipo, não, isso aí a nossa operação normal é com isso tanto de erro. Uhum. Tá, mas em vez de lançar uma outra feature, não tem como resolver esse tanto de erro aqui? O pessoal vai deixando o débito ali pra trás e ficando, né, cara? Então eu entendo a startup, eu entendo, né, essa pressão que ela sofre, porque em algum momento você tem que começar a ganhar dinheiro, as pessoas que colocaram dinheiro aí, esse dinheiro tá acabando, sempre o dinheiro tá acabando, né? Uhum. Ele só vai decaindo, né? Então, eu entendo essa pressão, mas é que do nosso lado, e falando da técnica aqui, a gente tem que começar a fazer uma pressão ainda maior para que. E essa pressão, eu tô querendo dizer, no sentido de conscientizar mesmo. De dizer pro cara, olha só, a gente até pode seguir nesse caminho, mas é péssimo esse caminho, tá? E vai dar problema. E a gente vai cair num
ransomware da vida e não vai ter volta. A gente vai... alguém pode explorar isso aqui e vai expor nosso banco inteiro. Você quer, por exemplo, você quer deixar uma aplicação no Heroku e um banco na AWS. Beleza, você vai deixar o banco aberto. Você está aceitando esse risco de ter um banco protegido apenas por uma senha? Isso, exatamente. Não, mas vamos pôr uma senha grande. Vai ser copiado e colado do mesmo jeito para todo mundo ali. Grande quanto? Vai ter uns 100 caracteres? Porque não sei o que você acha que é uma senha que alguém não quebre. Tá todo dia alguém fazendo IPMap ali nos IPs da AWS. Vão descobrir uma hora, sabe? Então, tem que ter esse cuidado. Mas assim, eu já tô bem tranquilo. Eu falo dando risada porque eu já passei por isso e já tá meio resolvido, né? E uma coisa muito legal disso, depois que você começa a arrumar a casa, você vê a conta baixando, sabe? Tipo, tá melhor, tá mais seguro, tem mais performance e tá mais barato. Eu falo, nossa, você fez mágica. Não, porque a gente começou meio errado no começo, né? A gente começou a colocar instância gigante que não fazia sentido, ou duplicar coisas que não fazia sentido, achar coisas perdidas, sei lá, achou uma EC2 parada lá. Acontece de tão rápido que começa, né? Então, sim, a gente começa a ver e vai estabilizando, vamos dizer assim. Pode crer. E eu acho a frase como que é o nome do maluco? Sei lá o que, Drucker. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado, né? Esqueci o nome do cara. Desculpa aí, cara. Lembrei o sobrenome. Já é um começo. Mas que é verdade, assim, né? Tipo, às vezes você tá com um cluster, né? Um cluster super dimensionado. Mas você não sabe. Porque você não está medindo nada. Quanto você usa disso? Precisa disso tudo, né? E às vezes você vai medir e tipo, não, mas o cluster está alocado total. Em uso. O que está em uso disso? Exato. Coloca um request de 4 CPU para um estático. Exatamente. Coloca 4 GB pro pod ali e ele é um estático que ele serve ali. Vai estar super top, exatamente. Então, tipo, e às vezes a pessoa sequer sabe que ela tá fazendo isso. Verdade. Né? Quantos clusters a gente pega que tá dando evicted, né? Num monte de... não consegue subir mais nada. E tipo, não, mas eu tô olhando aqui no Grafana e tem memória disponível. Eu vou te mostrar um outro lugar que você pode dar uma olhada e ver que você já alocou tudo. Coloca uns requests gigantes ali, né? Você disse pro Kubernetes que você quer aquilo tudo. E olha, você que tá ouvindo isso. Não, eu não tô dizendo que não é para você colocar request. Eu tô dizendo que é para você colocar certo. Exato. Mede antes de colocar, tá? Mas coloca. É melhor colocar mais. A polêmica agora. Mas, é melhor colocar mais e lá na frente você continuar medindo e diminuindo isso do que não colocar e a sua aplicação matar seu cluster, tá bom? Polêmica, manda aí. Polêmica. Esses dias eu tava olhando a famosa Terra de Ninguém Twitter, né? Sim. E aí eu vi um blog assim, por que a gente não deve colocar limites nos pods? E eu acho que 2 dias depois teve um blog respondendo. Por que colocar limites nos pods? E aí? Qual que é a sua opinião sobre isso, João? Cara, eu não sei, porque os dois... Gente, eu vou colocar esses blogs aqui para vocês lerem. Primeiro que, parabéns para os dois. Os 2 blog posts são fenomenais. Não, defenderam bem, né? Cara, o exemplo da água é maravilhoso. Cara, você lê, é de explodir a cabeça. E eu não sei ainda. Eu não sei. Isso realmente me deixou sem dormir, porque, tipo, faz sentido. E aí você ouve a resposta, você fala... Pô, faz sentido também, né, cara? Mas faz sentido também. Que diabo. Aí a gente usa a nossa palavra mágica, né? Depende. Depende do nosso contexto ali. Eu achei muito engraçado que foi muito perto ali a resposta ali. Eu acho que o cara ficou animado na hora que ele deve ter visto ali o blog. Não, eu vou responder aquele cara ali. Eu sei a resposta disso aqui. Peraí que ele vai ver. Mas foi legal, bom pra gente pensar, né? É muito legal. Então, pra quem não sabe, tipo, tem esses 2 blog posts, né? Que tá falando sobre você limitar, né, a quantidade de recursos que você vai utilizar, falando especificamente sobre CPU. De por quê? Então, tem 2 blog posts. Um tá defendendo porque você não deveria colocar, que ele levantou essa polêmica, entre aspas, né, para você estar só ouvindo, eu tô fazendo aqui com os dedos, polêmica entre aspas, porque a gente vinha até hoje pregando isso veementemente. Coloque limites e requests.
né? E eu continuo pregando isso. Coloque limites de requests. Praticamente uma policy no cluster já. Exatamente. Coloque. Pô, qual a primeira coisa que você vai fazer quando for fazer o deploy? Colocar limites de requests. Mas ele tem bons argumentos. E ele explica muito bem como as coisas funcionam e por que você talvez deveria, em alguns cenários, tá? Então essa é a minha conclusão, talvez deveria, em alguns cenários, não colocar limites para o CPU. Mas a resposta, né, também é muito boa de por que se deveria sim, né? Porque tudo tem que estar quadradinho, separadinho e etc. Então, leiam os blog posts, são muito bons mesmo. Interessante pra caramba. Beleza. Ótima polêmica essa. Polêmica pra caramba. Bom, João, eu coloquei ali um ponto, cara, também, que era muito comum, que a gente tá falando bastante hoje de plataforma engineer. Tipo, o time de plataforma da empresa, ou a gente vai ter um sistema interno de subir aplicações, vamos subir um Tsuru na nossa empresa, vamos fazer igual a Globo, ou vamos fazer do zero também, igual a Globo, sabe? Vamos fazer um igual. E um receio que eu vejo disso também, até que ponto, né, a gente vai, de certa forma, proteger, não digo proteger a gente começa a esconder, a abstrair tanto da pessoa usuária ali, do desenvolvedor, que ele começa a ficar tão distante que ele nem entende mais o que está acontecendo, sabe? Então, uma coisa que estava acontecendo a gente faz uma esteira tão bem feita ali e a pessoa não entende que está no Kubernetes, por exemplo, né? Então, o que você acha dessa parte de ter essa plataforma engineer? Então, olha, eu não tenho uma resposta muito formada ainda sobre isso, porque tem muitas variáveis. Inclusive, eu perguntei isso para os caras do Tsuru, né? Foi muito legal o episódio com eles. E eu entrei numa treta no Twitter com uma galera sobre isso, né? Tô tentando agendar com eles pra gente falar só sobre plataforma engineering. Mas por que eu não tenho ainda, né? Porque eu acho que, putz, cara, eu não sei, provavelmente essa palavra não existe, mas minha família sempre usou. Então, parece que a gente fazer isso, a gente tá emburrecendo as pessoas. É como se o Kubernetes fosse algo do mal. Não, você não vai ver que é Kubernetes. Não veja isso. Sabe, parece quando você tá cuidando de criança, assim, sabe? Tipo, não, você não pode Cuidado passar... com a faca. Pô, não põe a mão na tomada. Cara, peraí. Tem esse negócio mortal dentro da minha casa e tem uma criança dentro da minha casa? Peraí, porra. Né? Então, eu não sei bem, tá? Eu sou do partido que quer educar, que quer explicar para as pessoas. Eu não sou do partido que quer exigir. Eu não quero exigir que o dev saiba calcular a máscara de rede. Que ele saiba como que o Flannel faz lá para mascarar o IP, para passar para o Node, para passar para o outro Node, etc. Não, eu não acho que o dev precisa saber isso. Mas eu acho que ele precisa saber que é um processo e que esse processo está lá dentro do Linux e a gente fecha desse jeito e que a gente usa as coisas. Porque tanto essas até um pouco mais de baixo nível, até umas de um pouco mais alto nível, porque direto eu encontro gente reescrevendo ou reinventando a roda, uma roda que está funcionando ali. Tem ali no seu cluster, por exemplo, cron job. E quantas aplicações escrevem o seu próprio cron job? Não, eu vou usar aqui do framework que ele tem. Por quê? Ô, João, aí sobe 2 réplicas e roda 2 vezes. Exatamente. Ou às vezes a pessoa ela não sabe que tem o parâmetro de retry, de quantas falham e quantas zoam. Então, por isso eu sou a favor do dar o conhecimento para a turma toda. Pode ser no estilo Tech Talk, por exemplo, que não quer dizer que eu preciso formar todos os meus devs e que eles vão ter que passar na CKA ou CKD, sei lá. Não precisa, mas eles saberem que existe, porque quando alguém estiver numa reunião de arquitetura e falar, beleza, e o cron job, como é que a gente vai endereçar? Alguém vai levantar e vai falar, endereça lá pros DevOps. Os caras ali, ó, eles tá endereçado com eles. Ali, ó, eles do canto da mesa ali, ó. Eles ali, ó, os caras quietos de preto ali, ó, são eles. Porque já tem, né? Então, alguém vai... Ou outro exemplo até, e o MTLS, alguém vai gritar lá do fundo, põe Istio, né? Não precisa. Só MTLS não precisa, pelo amor de Deus. A gente tem cara, tá aumentando muito o número das nossas APIs, vamos pôr
vamos escrever um controlador para ser a barreira das nossas APIs. Já existe API Gateway, meu amigo. Você pode simplesmente usar um que já fizeram e... Já fizeram, tá caprichado, tá testado. Exato, e os caras só fazem isso. Eles vivem de fazer API Gateway. Então, por isso eu sou a favor de espalhar o conhecimento. Mesmo usando... mesmo usando plataforma. Então, mesmo no caso, né, se eu tivesse na Globo e estou usando o Tsuru, mesmo assim, eu ainda explicaria para as pessoas. Inclusive, como que o Tsuru funciona, né? Por que eu estou abstraindo isso? Por que eu estou colocando guardrails? Porque eu acho que não explicar aguça uma criatividade em querer burlar. Sim, com certeza. Eu acho que nem você comentou, a gente não pode... A gente pode até esconder das primeiras pessoas, assim, que elas não querem ter o interesse, porque, querendo ou não, vai ter os devs que estão interessados, né? Então, por exemplo, sabe, você pode fazer um usuário de leitura para a pessoa pelo menos dar um get pods ali, um get deployments, para ele sentir ali, não, eu estou executando comandos no cluster, sabe? Eu sou pessoa desenvolvedora, eu não estou fazendo nenhum tipo de escrita, mas pelo menos eu estou tentando, sabe? Então, mostrar assim, ó, aqui tá a esteira, você vai commitar vai aceitar o pull request, vai lá para produção. Mas tá aqui o processo, ó, se você quiser ver teu pod ali, consultar o log direto no kubectl, você pode, cara, tá aqui. Tá aqui a doc, sabe? Tem empresa que tem o próprio, como se fosse uma wiki interna, a gente tem aqui, né, ó, tá aqui a wiki, você quer aprender a acessar nosso cluster, assim faz. Aí tem os encontros semanais também, ó, pessoal, assim que funciona, sabe? O deploy é desse jeito. Por que não tem downtime? Porque a gente faz rolling update dos pods aos poucos, o pod ele sabe esperar, encerrar a conexão, a gente não mata o processo de uma vez. Sabe, explicar o porquê que isso acontece, né? Às vezes a pessoa acha que commitou na master, eu vou esperar 2 minutos assim e eu vou bater lá em produção para ver se rodou, sabe? Tem pessoas que gostam disso, sabe? Que não quer ver o que aconteceu. E eu torço que tenha mais pessoas que queiram ver o que tá acontecendo e ver que é legal pra caramba também. E eu acho que tem até níveis, né? Lógico que vai ter o curioso, né? Que às vezes ele não é do nível dele, assim, né? Sei lá, tem um gerente que quer saber como funciona o bit lá embaixo. Tipo, não me conta, deixa eu participar, deixa eu ouvir esse tech talk. Participa, vem cá. Tá tudo bem, é aberto. Mas eu acho que tem níveis, assim, né? De quanto, poxa, no cenário da empresa, eu acho que tem os níveis de quanto eu exijo que essa pessoa saiba, né? Então, tipo, poxa, eu quero que você saiba que tá no Kubernetes. Minimamente, o que é um Kubernetes, o que é um container, né? Tudo bem que você não, mas eu sou desenvolvedor, eu sou o QA, eu só testo aqui e faço isso, meu quadradinho é esse. Tudo bem, mas se você entender um pouco, pelo menos ouvir falar um pouco do restante, sua vida vai ser mais tranquila. E também, para a própria pessoa, pensando no futuro dela, conhecendo mais, a sua evolução, a sua progressão, com certeza vai ser mais adiantada. Né, do que você, tipo, não, eu só faço isso aqui. Cara, se você ficar todo dia só apertando o parafuso ali e essa for sua vida pro resto da vida, putz, não sei. Eu tenho um comichão, não vou conseguir, tá? Se você conseguir, tudo bem. Mas, por exemplo, se a empresa inteira, né, ela mexe com o Kubernetes, você acha que faz sentido a gente começar, de certa forma, a cobrar esse conhecimento? Então, acho que em certos níveis, sim. Cobrar diferente de cada nível. Então, por exemplo, do dev, né? Ele saber que, poxa, a gente tem uma plataforma aqui e o CI/CD tá tudo fino, tá? Mas, olha só, tem cada um desses steps no CI/CD, tá? Lá no final a gente tá fazendo deploy no Kubernetes, que tá na AWS, que roda de tal forma, que é uma explicação que, de repente, cara, é um vídeo que você gravou ali que tem 2 horas... A pessoa assiste no onboarding e pronto. Sucesso. É para não chegar dúvida boba também, né? A pessoa coloca um número inteiro ali no Args ali, sabe? Tipo, e ela vem perguntar por que não tá subindo, sabe? Exatamente. Então, tipo, para poder sanar isso, né? E para ela saber onde é que ela tá fazendo o deploy, né? Pô, aonde que eu tô colocando minha aplicação? Eu sou meio contra, assim, tipo, um blind total e acho que essa cobrança nesses níveis, assim, eu acho que funciona bem. Eu concordo também. Eu acho assim, se a empresa ela praticamente é toda baseada nisso, eu acho que o dev ele tem que ter essa iniciativa de pelo menos entender, né? De ver se tem uma documentação para poder
estudar sobre como que a empresa trabalha, né? Se a empresa trabalha com múltiplos clusters, se é um cluster só, se esses clusters são interconectados entre eles, sabe? Se não precisa saber como está configurado, mas saber o overview, né? Saber por cima, assim, onde que está caindo o teu código, sabe? Um exemplo que eu tinha lá do e-commerce, eu tinha um contexto até no cluster, mas eu não tinha um contexto do Ingress, né? Eu não sabia, eu ficava morrendo de vontade de saber de onde está vindo o tráfego de entrada, sabe? Aí depois eu descobri, não, passa lá pelo Akamai. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que tinha, sabe? Era uma coisa que eu queria saber. Aí entra ali, sabe? Então, eu também gostaria que as pessoas tivessem essa curiosidade também para nossa infra, né? E eu acho que o retorno também é verdade, né? Tipo, às vezes a empresa toda é baseada em Spring, por exemplo. E os caras de infra lá, cara, não fazem ideia. Não faz ideia de como o lance funciona, assim. Pelo menos tem uma ideia de o que é isso. O que é a JVM, como você configura ela, né? Tipo... exatamente. Até para poder, pegar erros de algum que estão passando por ali, né? Coisas que você vai ganhando experiência. Então, acho que é uma troca legal, né? E acho que os Tech Talks aí, que é o nome mais comum, acho que funcionam muito bem para isso, assim, né? É bem comum e eu gosto bastante, sabe, particularmente, João, porque, por exemplo, aplicações em Java, assim, que era bem costume cair essas aplicações, né, e eu tinha essa curiosidade, comecei a estudar e vi que realmente era uma configuração que a gente não estava dando hit suficiente para JVM, por isso que caía. Sabe, era uma coisa simples, era um argumento. A gente tinha, por exemplo, aplicação que estava consumindo uma EC2 inteira. Quando a gente trouxe para pod, né, trouxe para Kubernetes, começou a dar restart. Daí a gente foi ver que ela tem uma configuração específica para Kubernetes, que era muito mais interessante, sabe? Eu também aprendi, sabe, um pouquinho da aplicação. É uma via de mão dupla mesmo, né? A gente começa a estudar um pouquinho ali. Por exemplo, aqui na firma, que eles usam Elixir, né? Eu não conhecia Elixir. Eu acho legal pra caramba estudar também linguagem nova. Eu não tô fazendo automação ainda em Elixir. Ainda tô usando meu velho e bom Bash script, que eu amo de paixão. Todas as minhas GitHub Actions é quase tudo em Bash, sabe? Porque eu gosto de rodar tudo em Bash ali. Mas é muito legal descobrir linguagem nova e brincar um pouquinho também. Que legal. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer tudo em Rust. Rust é o novo queridinho da internet. É verdade, cara. Eu vou no meu recomendados do YouTube, já tem um monte de vídeo de Rust ali. Eu tô assim, cara, eu vou ter que aprender isso aqui, cara. Porque você já tá indo pro kernel do Linux, cara. Eu vou ter que aprender isso aqui. Ferrou, droga, não! Não tem nulo. Como que não tem nulo aqui dentro? Fica no Bash, por favor. Tá bom, que da hora. Cara, eu gostei muito do nosso papo, achei super da hora. Acho que tem vários pontos aí que a galera pode repensar ou pensar. Muito da hora mesmo. Gostei do nosso papo. Que massa, gostei pra caramba também, foi massa. Léo, obrigado pela indicação, viu? Ô, Léo, obrigado também por me indicar, né? Bem feliz por ter me lembrado. Da hora. Chegando perto do final aqui, vamos às nossas recomendações. Ok. Tá? Queria deixar você começar aí. Qual que seria a sua recomendação para o pessoal dar uma relaxada, não pensar só no terminal e Rust? Beleza, cara. Eu acho que uma recomendação que eu tenho assim é um pouquinho da área técnica, tá? Eu tô roubando um pouquinho da pergunta. Eu gostei muito da história do livro do SRE do Google, que eu achei muito interessante a história ali da parte do Borg, etc. Eu gostei pra caramba daquele livro de ler. Porque o livro ele não é tão técnico. Eu achei que ia ser um livro mais técnico, um livro mais pesado de ler. Eu achei o livro muito tranquilo. Então, pra quem não sabe, é Engenharia de Confiabilidade no Google, se eu não me engano, né? Então, acho que quem é SRE já sabe, deve ser a Bíblia, né? Deve ser o livro de canto. Mas mesmo se você não é uma pessoa SRE, é muito interessante saber a história também, porque outra recomendação que eu dou é que tem 2 vídeos no YouTube que fala da história de como o pessoal do Google fez o Kubernetes ficar open source, que eu achei super legal, né? É muito legal. De como que eles lutaram dentro da empresa para tornar o código open source, né? Eu acho muito interessante também. Da hora. Você pode ver ali alguns dos pais do Kubernetes, né? É muito da hora. Exatamente. Praticamente os pais ali do Kubernetes, os caras escreveram os primeiros códigos ali. Legal. Que da hora. Eu, como sempre, indico filmes, né? Então,
para manter isso, eu vou indicar outro que tá no Netflix, que se chama Tok Tok, tá? E do que é, João? Então, não é de piadinha, tipo, quem bate, não é isso, né? É um suspense, é um thriller. Não é, na verdade é de transtorno obsessivo compulsivo, né? É o TOC, né? Uhum. Que são, imagina essa cena, isso não é spoiler, é o que tá escrito assim, várias pessoas vão chegando no consultório para uma consulta, óbvio, no consultório para uma consulta, né? E todas elas têm TOC, cada uma delas tem o seu próprio, mas o médico não chegou ainda, tá? E elas estão lá na sala de espera, cada uma com seu TOC. Então, o filme é só sobre isso, só sobre esse momento. Caramba. Hilário, é muito bom assistir, assim. No Netflix. Tá no Netflix. Vou dar uma olhada. É muito legal, assistam, vale a pena, assim, né? Um momentinho de relaxar. É legal porque eu gosto de ver umas coisas diferentes, assim, de como nós, como seres humanos, assim, a gente consegue ser tão diferente um do outro, né? Com tanta particularidade, assim, que essa pessoa, ela é única, né? Em todos os detalhes. Isso é muito legal. Bom, Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Queria agradecer. Valeu, cara. Por tudo que você compartilhou aqui. Tenho certeza que a galera vai curtir, tá? E suas últimas palavras aí que você quiser deixar pro pessoal, esse é o momento. Beleza. Então, pessoal que tá ouvindo, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí. Foi uma conversa muito legal. Então, estudem bastante. Saibam que vocês nunca vão saber de tudo na vida, tá? Então, sejam honestos com vocês mesmos, com seus estudos, e a gente tá sempre aprendendo. Até mais, pessoal. Pessoal, obrigado a você que ouviu, acompanhou a gente até aqui. A gente vê na próxima. Tchau!